Vou fazer o teste do detector de gás AFDG2 em duas situações. Ele pode ser ligado direto na tomada e funciona de forma autônoma, né, com uma sirene interna, ou seja, se ele entrar em alarme, ele dispara sua sirene interna, ou pode ser utilizada a saída de relé dele, que é uma saída de contato seco, são esses três fios, para, por exemplo, ligar em conjunto com uma válvula solenoide para quando, se tiver uma detecção de gás, ele travar a válvula e essa válvula parar de alimentar o gás na edificação, enfim. Aqui eu coloquei um isqueiro e tem um tubo que vai ser a entrada de gás, né? Eu vou fechar isso, vai ficar como se fosse um espaço confinado, que está a entrada de gás. E vou fazer a ligação do detector na tomada, né? Ele é um detector que é uma solução boa para residência, que basta você ligar na tomada e ele vai calibrar, depois entrar em funcionamento. E para a indústria também, onde você pode servir para fazer a automação de diversos tipos de equipamentos. Aqui você liga ele na tomada. Ele vai começar a calibrar, né? Ele tem esse traço que está demonstrando que ele vai calibrar. Enquanto ele calibra, ele demora mais ou menos uns 6, 7 minutos, eu não sei o certo. Eu vou fazer a ligação do relé dele, que não é necessário ligar, mas como eu já vou demonstrar o funcionamento dele com o relé, eu vou fazer a ligação. Eu vou fazer quando esse detector entrar em alarme, ele vai disparar essa sirene. Isso aqui é uma sirene que funciona bivolt 1224 VCC. E aqui eu tenho um par de baterias que eu vou ligar o relé do detector em conjunto com a alimentação das baterias e a sirene. Então, quando o detector entrar em alarme, ele vai ativar essa sirene. Se você usar o outro fio, porque é o comum normal aberto e o normal fechado. Se você utilizar o normal aberto, na hora que ele disparar, ele liga algum equipamento. Se você usar o normal fechado, ele vai manter o equipamento em funcionamento e quando ele entrar em alarme, ele vai desligar esse equipamento. Então eu vou fazer a ligação de relé, que é bem simples, né? Vou utilizar esses fios, vou utilizar conectores múltiplos de ligação e a bateria. Então, vamos lá. Aqui no manual diz que o fio vermelho é o comum, o fio preto é o normal fechado e o fio branco é o normal aberto. Então, como eu vou fazer uma ligação normal aberta para disparar a sirene, eu vou usar o fio vermelho e branco, o fio preto não vai ser utilizado. Então, eu vou fazer dar um nozinho aqui nele para não utilizar. Beleza. Então, vamos lá. Vou colocar a sirene aqui. A sirene também são dois fios. Para você ligar o relé na sirene, então um dos fios da sirene você liga no polo positivo da bateria, certo? Dá um nozinho aqui para ficar bem fixo. Beleza? Eu vou utilizar esse conector múltiplo para ligar no outro fio da sirene. Fixo, beleza. Este fio vai no vermelho, no comum do detector.
Lembrando que essa ligação de relé ela não é necessária, só quando você tem a necessidade de realizar uma automação no lugar, né? Se você não precisar, por exemplo, for uma residência onde você só quer o alarme local, basta você ligar o detector na tomada, ele acabou de calibrar, né? E aí você vê que o visor dele está apontando o 0. Então, a atmosfera está ok, não tem presença de gás, não tem alteração. A gente vai finalizar a ligação aqui do relé, ligar o fio branco no polo negativo da bateria. Então, vou pegar aqui um fiozinho auxiliar. Para ficar melhor, desencapar ele aqui. Beleza. Peguei um fio branco auxiliar, desencapei uma parte, vou desencapar a outra parte também. Beleza? A parte que eu desencapei vou colocar aqui no polo positivo da bateria. Beleza. E a outra extremidade eu vou ligar com o fio branco. Vou usar outro conector múltiplo. Vou uma dobradinha nesse fio porque ele é fino. Aqui uma das extremidades, ligar. Tá preso. Ligar a outra extremidade aqui. Certo. Lembrando que isso aqui é uma demonstração, né? Então, para você fazer a instalação elétrica na edificação, você tem que seguir uma série de normas. Como aqui é um caráter só demonstrativo, fiz a ligação crua, né? Mas para você fazer a instalação predial, você tem que seguir todas as normas vigentes. Agora eu vou fechar o ambiente, fechar aqui para simular um ambiente confinado, né? Vou fazer um vinco aqui, só para conseguir fechar. Beleza? Aqui. Depois eu coloco isso melhor. Beleza, selei. Certo. O gás de isqueiro é um gás derivado do butano, né? Acho que é isobutano, se eu não me engano, o gás que o isqueiro-bique usa. Então, ele é mais denso que o ar. A tendência dele é, quando ele entra, ele vai descer e se acumular no fundo. Esse detector, o FDG2, você tem que instalar ele ou a 30 centímetros do chão ou a 30 centímetros do teto. Se o gás que você pretende detectar for, por exemplo, o gás natural, você vai instalar ele a 30 centímetros do teto, porque o gás natural ele é menos denso que o ar, então ele sobe. Se você for
detectar, por exemplo, o gás butano, que é mais denso que o ar, ele desce, então você coloca 30 centímetros do solo. Como aqui é uma demonstração, né? Eu tive que fazer uma adaptação ali, então eu coloquei ele ali, mas o certo em qualquer edificação é ou 30 centímetros do solo ou 30 centímetros do teto. Agora eu vou inserir o gás aqui, eu vou apertar, inserir o gás no ambiente. Aí conforme esse gás vai entrando no ambiente e o detector vai vendo que está tendo presença de gás, ele vai aumentando ali, ó, tá vendo? Ele vai disparar em 10. Quando ele chega em 10 que ele dispara, que aí ele aciona o relé. Isso é a sirene. Certo? Então, o que aconteceu? Aqui a gente tem o conceito do gás é o seguinte: existe o limite inferior de explosão. Então vamos supor que aqui eu estava injetando butano, isobutano dentro de um ambiente, de uma atmosfera. Se, por exemplo, aí tem que ver na tabela do isobutano quanto que é o limite inferior de explosão, ou seja, com quanto por cento de volume que esse isobutano tiver dentro desse ambiente, se tiver alguma fagulha, ele tende a explodir. Vamos supor que fosse 10% do volume, então se chegasse essa lâmina aqui, esse volume de butano aqui dentro, correria o risco de explodir o local. Esse detector, ele detecta, ou seja, quando ele chegou no 10, que ele entrou em alarme, aquilo quer dizer que estava com 10% do limite inferior. Então vamos supor que se você tem essa altura aqui para explodir, para entrar em explosão, o detector entrou em alarme quando estava a essa altura, mais ou menos, aqui assim, né? Vamos fazer uma escala maior, vamos supor que fosse isso aqui, o limite de explosão. Quando está com 10% disso, o detector entra em alarme. Então, quando estava aqui, o detector entrou em alarme. Só que o interessante é que ele começa a apontar que tem a existência de gás desde 1%, que quando dá o 1 ali. Então, quando dá o 1, quer dizer que está com 1% dos 10% de alarme, sendo-se que se chegar aqui, ele explode. Então, ele tem uma margem muito grande de segurança. Eu desliguei ele, eu tirei da tomada para eu conseguir continuar com o vídeo e explicar, senão ia ter um conflito sonoro, né? Esse detector, vamos supor que tinha uma janela aqui e foi ventilado o ambiente e aquele gás saiu. Ele para o alarme sozinho, ou seja, ele ia voltar a regredir os números, 9, 8, 7, até ficar com a atmosfera limpa de novo, né? Sem concentração de gás. E quando ele desce do 10, que ele está em alarme, ele está disparado, para o 9, o relé dele volta ao estado normal. Então, vocês repararam, quando ele disparou, levou um tempo e disparou a sirene. Se ele voltasse para o 9, tanto a sirene interna do detector quanto essa sirene parariam. Se fosse uma válvula solenoide, na hora que ele tivesse entrado em alarme, que mudou do 9, né, para o 10 teórico, ele ia desenergizar a válvula solenoide. Com isso, ela ia parar de mandar gás para o ambiente. E aí, ele estava lá com 10% do limite inferior, ia
ventilar isso. Conforme ele fosse ventilando, ele ia voltar ao seu estado normal e a válvula solenoide ia voltar a inserir gás no sistema. Então, se ele tivesse um vazamento, ele travaria, né? Se fosse uma residência, por exemplo, ele travaria, ele entraria em alarme. E essa série de relé, por exemplo, você pode colocar uma discadora telefônica para fazer ligação para alguns números caso ele entre em alarme. Você, se for uma solução industrial, por exemplo, uma cozinha industrial, você já liga ele direto na solenoide. Então ele entrou em alarme, você consegue fazer ele atravessar a válvula para não ter problema. Depois que ventilou, se você colocar ele na tomada de novo, ele vai calibrar novamente até zerar. É isso aí. Para maiores informações sobre produtos e outros tipos de equipamentos, enfim, entre no site www.abafire.com.br. Mande um e-mail e solicite maiores informações. Obrigado.